Almoço Band News, com Guto Graça. Guto Graça. Guto, não tá fácil não, hein? Não tá fácil, Rodolfo. Só te dando um exemplo aí sobre escola, que é um assunto que continua quente, a gente não vai tratar isso, mas eu faço como exemplo, como em função de trabalho, nesse último mês eu acabei tendo que desrespeitar a quarentena, eu estou voltando para o Brasil, me quarentenarei, e minha filha não irá nos próximos 15 dias, minha filha mais nova, ao colégio, por respeito ao outro. O que às vezes fica um pouco chato, Rodolfo, como eu vi outro de um pai de uma conhecida que estava com coronavírus, a filha, e ele estava entrando feliz e faceiro num voo de ponte aérea sem máscara, sem citar nomes, é quase assim, ou seja, eu acho que a gente tem que entender, é respeitar o outro, se preocupar com o outro. Eu acho que é um pouco dentro disso, todo mundo quer que as crianças voltem, é preciso, mas tem que ter serenidade, não pode ser nem na canetada, nem no pé na porta. É exatamente o que a Viviane Sena fala. Vamos ouvir a ciência, que política pública tem que ser traçada por ciência e não por decisão de cunho pessoal de cada um queira ou de cada necessidade. Tem que pensar no todo, né, Rodolfo? É verdade, o uso de máscara é básico do básico do básico, como o Andreasa sempre bate na tecla aqui no programa também, né? Guto, o pessoal está interessado em proposta de político, em eleição? O que está rolando, Rodolfo, aí nas redes sociais, hein? Rodolfo, é um papo que a gente tem que ter, porque a gente primeiro vinha com... Isso não é um trabalho eleitoral, que a gente está falando aqui de comportamento, não cita A, B ou C, mas a gente tem que entender como está a sociedade. A gente fez uma varredura de redes de Rio de Janeiro dos últimos 15 dias. A gente foi buscar o que tinha de propositivo, de ideias, não só de candidatos, mas pessoas que estivessem falando sobre isso, necessidades. Isso não dá 3%. Por outro lado, Rodolfo, denúncias, quiprocó, situações enroladas, envolvendo players, envolvendo participantes dos processos, né? Acaba que chega a 65% dos conteúdos iniciais. Ou seja, você tendo essa quantidade de municípios em processos eleitorais para a escolha de prefeitos, e a gente recai o quê? Em cima de denúncias e assuntos muito mais do que qualquer coisa propositiva, né, Rodolfo? Ou seja, sim, eu entendo claramente que a corrupção é algo nefasto, né? Só que se a gente ficar só preso no denuncismo, a gente vai ficar um moto contínuo de procurando o próprio rabo, o cachorro correndo atrás do rabo, que é um número que eu vou devolver aqui para discutir com você e com a Andreasa, que é assustador, é o seguinte: denúncias de assuntos similares, ataques, hoje, num processo que ainda não começou, eleitoral, ele tem um engajamento, Rodolfo, 35 vezes maior do que a proposta. O que significa? A gente caminha para ver eleições nos municípios do Rio de Janeiro, onde a gente não vai mais discutir como é que resolve com o LURB, como é que resolve a reciclagem, como é que resolve a praça. A gente vai estar no assunto do denúncio. As propostas estão sendo engolidas. Repito, entendo a preocupação da sociedade, mas era quase que a gente abrisse duas pistas. Aqui a gente fala de denúncia, aqui a gente tem que falar de proposta. É assustador, repito, 35 vezes mais engajamento, ataque e denúncia do que qualquer questão propositiva. E o processo eleitoral ainda não começou o debate, não começou as chapas de estarem nas ruas. A gente tem que preparar que vai ser uma eleição de ter a cobertura do estilo TV Fama, pelo visto que a gente está vendo por aí, pelas redes o que elas estão repercutindo, Rodolfo. E esquentou o debate também com essas operações recentes do Rio de Janeiro, com candidatos sendo alvo. Eu não sei se também diante de candidatos, os dois primeiros aí sendo alvos de mandado de busca e apreensão, Crivella e Paz, se isso também acabou suscitando muitas mensagens nessa linha, também, ou de aversão ou não, né, Andreasa? E também tem o seguinte, né, o Guto tem toda a razão. A gente gostaria de um debate propositivo. Há algum tempo não tem sido assim, ou seja, porque a questão ideológica polarizando as campanhas tem prevalecido, ou porque a gente entra na seara da polícia, como parece será aqui no Rio de Janeiro. Porém, também tem o seguinte: será que os candidatos têm projeto para debater? Também tem isso, hein? Será que os candidatos têm proposta para debater? Também tenho dúvida, hein?
Mas o Andreasa, bem lembrado por você, olha que interessante. Quando você pega isso, a comparação da chamada dramaticidade eleitoral entre Rio e São Paulo, e o Rio vivendo com essa situação que não são só os candidatos à prefeitura, mas um afastamento de governador, tudo isso, para a gente entender como é que o que interessa, talvez, à sociedade hoje é muito mais esse tipo de assunto, a nossa dramaticidade de rede eleitoral no Rio é 1,8, é quase que o dobro de São Paulo. Não em números absolutos, que de São Paulo é maior. Agora, em conteúdo percentual, a gente é quase que o dobro. Aqui no Rio estava se discutindo mais a questão política do que São Paulo. Ou seja, a gente é movido e a gente tem que entender que a sociedade ficou com uma dentina tão exposta de dor que ela está em cima disso. Então, é o assunto. Agora, como sair disso, eu não sei, Andreasa. Sinceramente, assim, como buscar essa questão propositiva? Eu, assim, sobretudo no meio de uma pandemia, como é que a gente vai conseguir avaliar o mais honesto, mas o caminho mais capaz? Eu não sei como é que a gente vai estar conseguindo trabalhar com isso, tamanho a gente está preso nessa questão do denuncismo, que, repito, não é régua moral minha, é entender que isso é um desejo da sociedade. Como vamos lidar com isso para andar para frente? E, Guto, algum outro detalhe que você e sua equipe pescaram aí? Tem, Rodolfo. Foi o seguinte, a gente viu, isso é importantíssimo a gente conversar, porque a gente monitora, agora falando uma dinâmica da cidade do Rio de Janeiro, a gente monitora os mais de 160 bairros do Rio de Janeiro e fica procurando o que está naquela, digamos assim, a cesta básica do desejo da população, que muda, é claro, de um pouco de cada região, mas sempre se mantém aqueles desejos que a gente sempre ouve, que é segurança, mesmo que a prefeitura não pareça estar ligada diretamente, a saúde, né, a educação, que é muito presente em relação à prefeitura, saúde e educação são pontos muito fortes. Agora, um ponto que eu acho impressionante, que pouco político fala e é presente nas leituras de 162 bairros, porque tem um impacto enorme na vida das pessoas e na vida econômica. Creche, Rodolfo. Creche é uma coisa assim, parece que a gente não trata um assunto que ele é estratégico, ele é necessário, aparece, repito, na Zona Sul e na Zona Oeste, e a gente não passa batido, Rodolfo. É uma coisa assim que as pessoas falam nas redes e parece que a gente não dá eco, assim, a imprensa, não sei. Isso, para mim, é o mais bizarro, é que é um assunto que está presente nos 162 bairros do Rio de Janeiro, a situação sobre creche. E a gente está em meio de pandemia e o assunto continua. E a gente não consegue se unir para tentar resolver algo que a sociedade cobra. É verdade. Bem lembrado pelo Guto. Guto, querido, se não tiver nada a acrescentar, um grande abraço para você. Tenho a acrescentar, mas é para dar trabalho para o pessoal do teu digital, Rodolfo. Então, era mais ou menos assim a gente lançar aí com primeira edição, na segunda edição, com a Serra, com todo mundo. Que a pessoa falasse qual você acha o principal problema da cidade, que a gente tem que resolver através da cidade e do seu bairro. Se a gente conseguisse buscar, porque você quando vai para bairro, Rodolfo, tem realidades muito locais, específicas, que a gente poderia conversar, sabe? A gente tem essa mania tão forte, tão positiva de dar voz ao ouvinte, a falar, olha, o que você acha que é o problema da cidade, né? E qual é o problema do seu bairro, o seu problema distrital? O que você de Madureira acha, o que você de Botafogo acha, o que você de Copacabana acha, ou seja, do seu bairro, especificamente qual o problema? Se a gente conseguisse abrir isso, eu acho que seria interessante para abrir essa interatividade que é tão nossa, tão tradicional da Band News, Rodolfo. Valeu, Guto. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Até semana que vem. Abraço, Gutão. Grande abraço. Até semana que vem.